Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde vamos conversar com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Vamos abordar algumas questões da atualidade na União Europeia, começando por fazer notar que foram adotadas novas normas de emissões de CO2 para veículos de passageiros e veículos comerciais ligeiros. Exatamente. São normas já a pensar para o período posterior a 2020 e, portanto, segundo esta nova indicação, em 2030, as emissões de veículos de passageiros novos e comerciais ligeiros, também igualmente novos, deverão ter uma redução de, respectivamente, 37% e 31% por comparação com os valores de atuais. 2021, ou atuais, por assim dizer. Portanto, isto é uma decisão que, no fundo, vem confirmar o voto que já havia sido expresso no Parlamento Europeu no passado mês de março, no dia 27, e, portanto, finaliza esta adoção formal destas novas regras em prol do ambiente, enfim, melhor para todos nós. Marco Teles, as eleições para o Parlamento Europeu estão aí, a aproximar-se. O Centro de Informação Europe Direct Madeira tem realizado algumas ações de sensibilização, uma rota que estará a finalizar, podemos dizer? Sim, esta rota das eleições, como assim lhe chamamos, nós temos vindo, como sabe, a trabalhar muito junto das escolas, sobretudo o público um bocadinho mais velhinho, na medida do possível, não é? Do secundário, os que vão possivelmente votar pela primeira vez. E iniciamos neste mês de março, abril, então esta rota de eleições, juntamente com as Casas do Povo, fazendo o apelo, tendo como intermediário as Casas do Povo. Não temos capacidade, obviamente, não chegamos a todas, como é óbvio, mas fomos já a muitas e termina, portanto, na próxima semana com a visita à Casa do Povo de Câmara de Lobos e em Gaula também, será a última, no dia 30, na parte da manhã, pelas 11 horas, onde também vamos contar com a presença da Secretária Regional para os Assuntos Sociais, Inclusão e Assuntos Sociais, que foi de resto uma secretaria que fez esta parceria também connosco e que nos tem apoiado nesta ação e que nos tem permitido, no fundo, estar junto de um público, geralmente um público com uma idade um pouco mais avançada, mas que tem sido importante, honestamente, não pela quantidade de pessoas a que temos chegado. Sim. Não têm sido, de facto, muitas. A capacidade de mobilização, em alguns sítios também, não é fácil mobilizar as pessoas, mas tem sido interessante porque tem-nos permitido conhecer, enfim, as dificuldades, o que as pessoas pensam sobre as questões europeias, ou não pensam, as dificuldades que têm mesmo, de coisas tão simples como os 3 atos eleitorais que temos este ano, 2019, uma situação, de certa forma, atípica, e que, em alguns casos, faz com que as pessoas nem sequer saibam verdadeiramente o que é que vai acontecer no próximo mês, não é? Portanto, provoca alguma confusão? Faz alguma confusão e, portanto, temos explicado exatamente essa situação, o que são os 3 momentos eleitorais, e este primeiro relacionado com as questões europeias, com a eleição dos deputados para o Parlamento Europeu, as funções e a importância que o Parlamento tem no nosso dia-a-dia, porque, enfim, são questões que para muitos poderá parecer uma informação elementar, mas que ainda há muitas pessoas que conhecem e, portanto, ainda faz todo o sentido, aliás, acho que faz sentido para a maioria da população, honestamente, desde os mais novos também nas escolas, têm carência desse tipo de informação, desse esclarecimento, também. Sem dúvida. Marco Teles, como referi, as eleições europeias estão aí, estão fechadas as candidaturas e, portanto, teremos um boletim de voto com quantos participantes? Vamos ter um boletim de voto extenso, com 17 partidos ou coligações, portanto é uma lista bastante grande. A maior, talvez, dos últimos anos, não me recordo. Eu devo dizer que não me recordo em 2014 o número de partidos ou coligações que foram, portanto, às eleições. Mas, de facto, agora em 2019 temos 17. Surgem novos partidos. Exatamente. E coligações. Isso diz logo uma dúvida que muitas das vezes as pessoas têm, porque perguntam se vão ter lá, enfim, a cara do candidato, o nome do candidato, e não. Obviamente não. Portanto, quem concorre às eleições europeias são os partidos políticos que
representam uma lista de candidatos. E embora, obviamente, depois sejam essas pessoas que vamos vendo e que vamos estando atentos, na verdade, está por trás, obviamente, um partido ou uma coligação e as pessoas terão que fazer a escolha em função das suas preferências, sim, sendo que também o sorteio dessa listagem de partidos políticos, da posição assim, nessa longa lista, já foi definida, portanto já é conhecida, tem sido divulgada e, portanto, o que as pessoas terão que fazer é percorrer aquela enorme lista até encontrar o partido da sua preferência. Quanto mais extensa a lista, mais pequenos ficam os símbolos, mais difícil para quem já tem alguma dificuldade. Não será razão suficiente para não votar, não é? De qualquer forma, Portugal, digamos assim, elege 21 deputados, é isso? Sim, portanto, desse ponto de vista, nós não existe qualquer alteração em relação à situação que nós tínhamos em 2014. O que está em causa nesta eleição é eleger, no fundo, os 21 representantes, os 21 deputados portugueses que irão desempenhar funções no Parlamento Europeu nos próximos 5 anos. É disso que se trata, no fundo, estas eleições. E sim, portanto, esse número mantém-se sem qualquer alteração. E, digamos, a Madeira será representada eventualmente por quem integra a lista partidária a nível nacional. Sim. E depende um pouco da posição que esse candidato ocupa nessa exatamente, lista. Nós tivemos a felicidade em 2014 de, por exemplo, os dois maiores partidos, ou os dois partidos que têm mais votação, ou que tiveram mais votação em 2014, tinham ambos candidatos, ou neste caso candidatas, que estavam num lugar elegível. Pelas sondagens, habitualmente nós estamos a falar de cada um destes partidos eleger 7 a 8 deputados ao Parlamento Europeu, portanto vamos supor que isso seria o cenário que tivemos, que se repetiria, portanto, o cenário de 2014, e nesse caso, atendendo portanto, à apresentação dos candidatos que já foi feita, isso significaria que nós teríamos novamente 2 deputados portugueses, que na verdade são madeirenses, o que, obviamente, isso é sempre algo de extremamente positivo. Obviamente, um deputado alentejano continua a ser português, não é isso que está em causa, mas nós termos a possibilidade no Parlamento Europeu, termos alguém que seja daqui da região, natural da região, obviamente tem outra sensibilidade tem e outro conhecimento da realidade, das dificuldades que nós temos, dos problemas que enfrentamos e, portanto, desse ponto de vista, termos deputados madeirenses é sempre benéfico, com certeza que sim. Marco Teles, tendo em conta a realização das eleições europeias, foi realizado recentemente e divulgado um Eurobarómetro com algumas questões que podemos associar, digamos, a essas eleições, com algumas questões que foram respondidas por um universo de entrevistados significativo. Bastante significativo, aliás, este é o Eurobarómetro, no fundo, nós habitualmente falamos destes estudos de opinião. Sabemos que o Eurobarómetro é publicado, há um Eurobarómetro de outono, habitualmente sai aí para o mês de outubro, novembro, e depois temos este Eurobarómetro chamado de primavera, onde foram realizados sensivelmente quase 27 mil entrevistas e dessas 1.004, o número absoluto, foram realizadas no nosso país. E, portanto, este Eurobarómetro foi publicado esta semana e traz aqui uns números que são, em algumas coisas, interessantes e até positivos, noutros não tanto. Não tanto. A primeira questão, o que é curioso, é que se coloca uma questão que vai buscar a experiência do Reino Unido, com o referendo que foi realizado, e questiona-se as pessoas sobre se tivessem a possibilidade de votar num referendo idêntico, qual seria o sentido do seu voto? Exatamente. Esta é uma pergunta, digamos, quase nova num modelo tradicional do Eurobarómetro e que decorre desta situação, obviamente, do Brexit. E relativamente a esta pergunta, 77% dos portugueses afirmaram que votariam se, hipoteticamente, se fizéssemos um referendo sobre a permanência do nosso país. Portanto, 77% foi claro dizendo que votaria na permanência do nosso país na União Europeia. Portanto, relembro que os resultados desta mesma questão havia sido colocado no Eurobarómetro de outono, portanto em outubro, e nessa altura o resultado foi 68%. Portanto, houve aqui até um avanço
avanço bastante interessante em relação àquilo que nós tínhamos anteriormente. E a média da União Europeia também é um pouco mais baixa em relação à opinião de Portugal, anda nos tais 60 e tais %, portanto, claramente os portugueses estão alinhados por esta presença no projeto europeu. Uma outra questão tem a ver com a presença de Portugal na União Europeia. Perguntou-se se consideravam que era positivo ou menos positivo, se era uma coisa boa, uma coisa má. Sim, nesse caso, um bocadinho no alinhamento também da questão anterior, 69% dos portugueses foram obviamente favoráveis, dizendo que realmente a nossa presença na União Europeia é algo de positivo, é uma coisa boa também. E há uma pergunta que podíamos relacionar, uma questão que podíamos relacionar com esta, também se perguntava no inquérito se efetivamente se o nosso país beneficiou ou não pelo facto de ser membro da União Europeia, e a média das respostas, portanto, a nível europeu, é de 68%, a dizer que sim, que os países beneficiaram, portanto, a posição média dos europeus. Em Portugal esse valor vai até um pouco mais acima, e só para os 82%, o que é um valor bastante expressivo e que representa um aumento de 4 pontos percentuais em relação ao último inquérito. Portanto, não há dúvidas em relação a esta matéria. Não é? Isso implica um conhecimento também daquilo que foi feito, por exemplo, com os fundos europeus. Se as pessoas têm consciência de que beneficiamos, saberão onde foram aplicados esses fundos. Sim, eu costumo dizer que a questão da União Europeia, honestamente, é um pouco preocupante nós associarmos a nossa presença na União Europeia aos fundos europeus. Mas verdade seja dita, é a parte mais visível, não é? Portanto, as pessoas podem desconhecer o funcionamento das instituições europeias, podem desconhecer direitos, regalias que têm do facto de serem cidadãos da União Europeia, mas de facto há aqui uma coisa que é evidente, não é? É visível, que é, por exemplo, todos os projetos, obras que foram financiadas pelos fundos europeus há 30 e muitos anos, desde que nós entramos em 86, e portanto qualquer pessoa que passe, que dê um passeio pela ilha, enfim, consegue fazer uma listagem infindável de projetos que beneficiaram destes apoios da União Europeia, mas obviamente depois há coisas que não são propriamente visíveis, mas que a União Europeia está lá. É muito mais do que isso. É muito mais do que os fundos europeus, embora esse de facto seja aquela parte mais visível, sem dúvida. Temos aqui manifestado alguma preocupação em relação aos tópicos que poderão ser discutidos em campanha eleitoral, quando esta começar. E essa foi uma pergunta direcionada também aos participantes nestas entrevistas, que são diretas e pessoais, há que dizê-lo, sobre aquilo que consideravam prioritário que fosse debatido na campanha. Eu creio que esta questão é extremamente importante e interessante para os candidatos, que muitas das vezes, na minha opinião, já o disse em outras situações, esquecem-se do papel que estão a desempenhar enquanto candidatos ao Parlamento Europeu e vão focar assuntos que não são de interesse absolutamente nenhum. E, portanto, deviam-se focar naquilo que verdadeiramente interessa, tendendo que nós estamos a falar de campanha eleitoral para as eleições europeias. E, portanto, neste questionário, os 3 temas que são considerados mais importantes, quer se veja pela perspectiva da média da União Europeia, quer a situação específica do nosso país, em primeiro lugar a economia e o crescimento, depois a proteção social dos cidadãos da UE e, em terceiro lugar, o combate ao desemprego juvenil. Portanto, estes são realmente os 3 temas que é dado maior ênfase, e por acaso na listagem das temáticas que aqui surge, aquele que foi considerado menos relevante para o debate sobre as europeias tem a ver, por exemplo, com a proteção de dados pessoais, que é uma coisa curiosamente teve em moda há uns dias atrás, há uns tempos atrás, o famoso artigo 11 e 13, que como sabem passou a ser 15 e 17, mas a temática mantém-se, e por exemplo a proteção das fronteiras externas é também um tema que curiosamente a nível europeu neste momento não figura nas prioridades e muito menos em Portugal, e portanto digamos que isto é um indicador que os políticos ou os candidatos, digamos assim, terão que terem atenção para a campanha que aí se aproxima. Marco Teles, ao que parece, as pessoas ainda desconhecem a data das eleições para o Parlamento Europeu. É verdade. O que é estranho. Do universo, ou melhor, desta pequena amostra utilizada para este inquérito, apenas 33% dos inquiridos acertaram
na data das eleições, 26 de maio, recordo, 38% deu uma data incorreta e 29% afirmou logo que não sabia de facto a data das eleições. Portanto, é até nisto que é um elemento muito básico, significa que continua a haver a necessidade de fazer essa divulgação. Ainda que haja diferenças de Estado para Ainda Estado, na data logo, concreta. É verdade, porque às vezes até nestas questões das campanhas que surgem nas redes sociais aparece habitualmente a designação 23 a 26 de maio. Isso é a data para as eleições europeias em todos os Estados-membros. Tradicionalmente no nosso país votamos ao domingo e, portanto, vamos votar efetivamente no domingo como a maioria dos Estados-membros, mas há países em que isso não acontece. Por exemplo, os Países Baixos iniciam precisamente o processo eleitoral numa quinta-feira, no dia 23, e a República da Irlanda, na sexta-feira, dia 24. Portanto, é uma opção que fica ao critério de cada Estado-membro. O Eurobarómetro dá indicações sobre a vontade, o desejo de votar nestas eleições? Sim, agora chegamos à parte, se calhar, acho que até agora devemos haver questões positivas, exceto esta da data, do desconhecimento em relação à data, e agora chegamos realmente ao aspecto mais complicado, da participação nas eleições. Portanto, como se sabe, há 40 anos que ocorrem eleições para o Parlamento Europeu, nem sempre foi assim, mas portanto as primeiras tiveram lugar precisamente em 1979. Nós entramos em 86 e, portanto, em 87 tivemos as primeiras eleições para o Parlamento Europeu e, na altura, curiosamente, em Portugal, a taxa de participação foi 72%. A democracia era jovem, uma democracia havia essa jovem, vontade de participar. Esta vontade, tínhamos acabado de entrar na União Europeia. Logo nas eleições seguintes baixamos para os 51%. Em 94, na década de 90, demos um salto para os 35% e nunca mais saímos da casa dos 30%. E recordo que em 2014 tivemos apenas 33%, a média foi quase 34% de participação nas eleições europeias. E esta pergunta do Eurobarómetro colocava aqui vários cenários: se seria muito provável votar, provável, moderadamente provável ou improvável. E, portanto, por esta ordem, o resultado foi 17%, 19%, 15% e 47%. Ou seja, aqueles que claramente dizem eu vou mesmo votar, foi de apenas 17%. Se eu quiser juntar aqueles que disseram provavelmente vou votar, o que à partida poderíamos contar com estes dois, portanto, juntando estas duas classes, daria os 36%, ou seja, não fica longe não ficará longe dos 34% que tivemos em 2014, até estaríamos a subir mais 2 pontos percentuais, mas ainda assim é um elemento preocupante e volta-se a repetir depois, analisando os dados com mais atenção, volta-se a verificar que é novamente no grupo dos mais jovens que essa taxa de participação, essa vontade de participar é menor. O que é realmente preocupante porque nestas eleições de 2019 basta ver tudo o que são campanhas oficiais, quer do Parlamento, quer da Comissão Europeia, tudo está a ser feito a pensar muito nesta franja dos 18 aos 24, até os 30, por se reconhecer que houve essa falta de participação em 2014 e a manterem-se estes resultados, de facto, significaria que tínhamos ficado na mesma. Aliás, o slogan da campanha oficial do Parlamento é o desta vez eu voto.eu, que claramente até pela forma como está dito, não implica aqueles que já votam. Portanto, é a pensar naqueles que vão pela primeira vez ou que não votaram e, portanto, desta vez querem participar. E, portanto, desse ponto de vista significa que é óbvio que nem tudo está perdido, porque ainda não chegamos ao dia das eleições e, portanto, há aqui um trabalho que tem que continuar a ser feito por parte das instituições, Parlamento, Comissão e não só, Europe Direct na medida do possível, estamos no terreno também a trabalhar e, obviamente, depois dos candidatos. Os partidos políticos têm que fazer, obviamente, o seu papel, têm que perceber que têm uma enorme responsabilidade também nesta participação dos cidadãos e por isso é que eu digo também esses debates que muitas das vezes acontecem têm que ser feitos com a responsabilidade que naturalmente está associada à participação destes políticos, não é? Que são sempre uns privilegiados. Não vamos esquecer que no Parlamento Europeu só tem lugar 751 eurodeputados, portanto, em 500 milhões de europeus.
Falamos das benesses que os deputados têm, mas associado ao trabalho do deputado no Parlamento Europeu, estão enormes responsabilidades, porque eles efetivamente são a voz dos 500 milhões de cidadãos e, portanto, têm aqui uma responsabilidade muito grande. E isso implica que estes que são agora candidatos e que acreditam que podem lá chegar, têm que realmente ter ideias claras e tentar atrair as pessoas para o processo eleitoral. E registre, porque eu vou votar. Pronto, muito bem. E já somos dois. Se tiver dúvidas, pode colocá-las para o correio eletrónico, para um endereço de e-mail noseuropa@rtp.pt. Marco Teles, até à próxima conversa. Até uma próxima então, obrigado.